E eu vou ter que apagar coisa, porque tá acabando o espaço. Então, eu já venho. Agora tá bom? Acho que tá. Eu não sei se eu tinha falado voltei, mas voltei. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente. De novo, né? Eu vou contar, eu não sei se peguei 20 histórias, mas eu acho que deve ter 5, talvez. Das pessoas contando os seus piores encontros. Pois é. Eu nunca fui em um encontro, então eu não sei como que é. Também não sei como eu ia reagir, não sei como que é, mas tudo bem. Mas antes de começar a contar as histórias, já curte o vídeo, já comenta, já compartilha, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Insta, no TikTok. Assista todos os últimos vídeos, comenta ideia, se vocês quiserem. Tá, vamos começar. Eu não sei onde que eu peguei esses prints. Eu acho que foi no Google. Eu acho que a página chama de Incrível Clube, eu não sei. Mas, tá. São todos anônimos, nem eu sei o nome deles, porque o pessoal pegou no Twitter e riscou o nome. Eu vou ter que ler, porque são histórias meio grandes e eu não vou saber decorar. Mas vamos lá. A primeira história é de um cara. Eu acredito que seja um cara, eu não sei, não dá pra ver. Parece que tá meio riscado, parece o nome de um cara. Ele começa falando assim: fugi de uma garota em pleno centro da cidade. Estávamos em um encontro e no calor do momento eu chamei ela lá pra casa. Mas no meio do caminho eu desisti da ideia e imaginei que eu só ia conseguir sair dessa situação se eu fugisse dela, saísse correndo. Então, como sou muito rápido, corri, entrei em um beco e fiquei escondido da garota até ela sumir. E nunca mais vi a garota. Eu não sei o que aconteceu com essa pessoa. O porquê que ele fugiu do nada da garota. Mas deve ter sido um grande motivo. Porque, cara, no meio do caminho, fugir da garota, ou ela falou alguma coisa, ela fez alguma coisa, eu não sei. Porque do nada a pessoa muda a ideia. Tá bom. Ou ele que é o problema também. Ou ele, ou ela, não sei se é uma garota, não. Mas a pessoa que fugiu pode ser que tenha problema. Porque do nada a pessoa sai correndo. Mas tudo bem. Vamos para a próxima história. Essa aqui eu não sei como que eu ia reagir se isso acontecesse comigo. Mas a pessoa fala: em nosso quinto encontro, o cara levou a família toda. A avó, o avô, a irmã, os sobrinhos e sua filha de 9 anos. Sem falar pra ela. Do nada. Ele só levou a família toda no quinto encontro com a pessoa. Eu juro. Eu sei que esses aqui também sem graça, mas eu juro que tem outros aqui que eu ri pra caramba. Tá. Eita, já me perdi aqui. Tá, esse aqui. O cara foi no cúmulo. No cúmulo, nem sei se eu posso usar essa frase, essa palavra nessa frase. Mas ele foi muito, muito machista. Ele perguntou pra ela quais eram os planos dela pro futuro e ela respondeu que gostaria de ser engenheira. E ele do nada começa a rir e solta que com ele ela não precisaria fazer nada, porque ele ia bancar tudo. Só que ela colocou assim, detalhe, ele nem trabalha. O cara foi um babaca e machista por dizer que com ele, se ela estando com ele, não precisaria fazer nada. Sendo que ele nem trabalha. Eu não sei nem o que falar. O cara não trabalha e ainda dá um de machista dizendo que com ele ela não precisaria fazer nada. Porque ele bancaria tudo. Conheço pessoas assim. Só que no final quem banca tudo é a mulher. O cara não mexe um dedo. Se fosse eu, simplesmente levantaria e sairia andando. Eu não daria nem conversa, nem ia retrucar. Mas tudo bem. Tá. Eu ainda tô pensando na conversa do cara falando que ele bancaria tudo. História, porque esse aqui... O cara também é pirado. Uma menina saiu com um cara e ele disse que lutava karatê. E ele demonstrou um dos golpes nela. Ele deu um golpe de karatê na menina. E ela falou que não doeu, mas foi humilhante.
não se aplique o golpe de nenhuma luta em nenhuma pessoa. Se não for no meio da luta, no tatame ou numa briga, nem na briga, na verdade. Eu já fiz boxe chinês, meus irmãos são lutadores, o meu irmão mais velho tem faixa preta em jiu-jitsu e eu acho que em capoeira, não tenho certeza. Eu sei que eu nasci e cresci numa família de lutadores e eu já lutei. Sinto falta de lutar, mas tudo bem. Inclusive, é outra história do porquê eu saí da luta, mas tá, esse é pra outro dia. A gente aprende que a gente não deve dar um golpe da nossa luta que a gente faz, né? Aplicar o golpe em ninguém. Só no tatame, só na luta. E o cara no encontro dá um golpe na mina. Mas eu não sei o que falar, mano. Tá, ela falou, não doeu, mas acaba sendo humilhante. Não humilhante. Sem noção, o cara foi sem noção. Como que se ele aplica o golpe na mina, ela não sabe se defender, mesmo, tá, não doeu, mas mesmo assim ela não sabe se defender. Do nada. Depois esses caras reclamam que tá solteiro. Inclusive, vou até contar uma. Hoje é quarta-feira. Eu fui até o centro da cidade com a minha mãe. E a gente entrou em uma das lojinhas de R$1,99 e tal. E eu nunca lembro de pegar cestinha. Então eu tava cheia de doce. Eu devia estar com uns 7 pacotes de doce na mão. E nisso tá vindo um rapaz. Deve ter, sei lá, eu tenho 20? Deve ter uns 23 no máximo. E eu deixo. Ele tá vindo, eu tô vindo. Caiu um negócio, um doce no chão. Ele passou do lado, olhou e só continuou andando. Não falo nem por. Mano, nem falo nem por. Ah, por isso não arranja namorada. Por educação, mano. Caiu na frente dele. O bagulho caiu no chão na frente dele. Ele olhou e continuou andando. Ele só faltou chutar. Porque ele passou tão perto do doce que passou raspando. Por pouco ele não chutou meu doce. Depois você entra no TikTok, entra no Facebook, Instagram, vai ver esses moleques falando, não arranja namorada, não sei o quê. Por que será? É porque você é o problema. A pessoa tem coragem de passar do lado do doce ou de qualquer coisa que caiu, olhar e continuar andando. Não importa se tu não tá interessado na menina ou não. Ou se é uma garota ou se é um garoto. Só pega, por educação, gente. Você viu caindo um negócio no chão? Pega, dá pra pessoa. Ou pega e coloca na prateleira. Por educação. Mas aí depois esses moleques reclamam que não tem namorada. Um passa e chuta meu doce. O outro aqui aplica o golpe de karatê na menina. Não é as garotas que é o problema, é vocês que são os problemas. me irritei um pouquinho. Vamos para a próxima história. Calma, esse aqui foi engraçado. A menina tava no encontro com o rapaz e do nada ele deixa o garfo cair. E quando ele volta, né, ele pega o garfo e volta, ele fala pra ela não se assustar porque tinha alguém atrás de mim. Ela falou que ficou assustada e ele ainda disse que ele era médium. Médium é que vê espíritos, essas coisas. E que ele falou que ele era médium e que tinha vários espíritos ao redor dela. Ela falou que simplesmente levantou e saiu correndo. E é o que você faz. Se você tá no encontro com um cara, ele pega e fala, olha, não se assusta, mas tem um monte de espíritos atrás de você. O que você vai fazer? Eu não sei se eu ia levantar e sair correndo ou se eu ia ficar parada assustada. Mas eu não tenho muito medo disso. Mas eu não sei o que eu ia reagir. Talvez eu ficasse com medo do cara. Porque do nada ele solta tem gente atrás de você. Você olha, não tem ninguém. Aí ele pega e fala, não, é espírito. Se é verdade ou não, eu ficava com medo do cara que soltou uma dessa do nada. A mina que levantou e saiu correndo. Acho que talvez eu fizesse isso. Acho que ainda bem que eu não vou em encontros. Porque, caraca, tem 20 histórias. E nenhuma saiu bonitinha. Nenhum conta. Ai, o cara foi fofo. Sei lá. Ainda bem que eu não vou. Acho que eu não tô nem afim de ir em encontro. Um cara larga a mina e sai correndo. O outro fala que tem fantasma. Fantasma não, espírito. O outro aplica um golpe de karatê na menina. Acho que eu não tô perdendo nada.
Esse aqui foi outro babaca, escroto, machista, que eles estavam no encontro e o garçom veio e perguntou, né, o que eles queriam e tal. E a menina falou que era o uísque. E ele, do nada, vira pro garçom e fala, ela quer um refri. A mina quer um uísque, falou que queria um uísque, e o cara solta, entra no meio da conversa e fala que não, que ela quer um refri. Ela não fala o que ela fez, mas eu teria levantado e sair andando. Eu não ia falar de nada, só levantaria e sair andando. Eu só levantaria andando. Levantaria e sair andando. Igual o outro encontro aqui. A menina tava tomando vinho e o cara com cerveja. Tava a taça dela com vinho e o dele com cerveja. Do nada, ele pega e vira a lata de cerveja no vinho dela e fala que é porque tá vindo cerveja gelada. Era só você deixar do lado, o copo do lado, ou pedir outro copo. Não virar só cerveja gelada, quente, no vinho da menina, porque tá vindo uma cerveja gelada. O que você faz com uma pessoa dessa? Eu não sei. Tu tá com o seu vinho, podia ser refrigerante, não, podia ser cerveja. Podia ser cerveja. Você tá com cerveja, ele também. Podia ser só cerveja, os dois. Mas ele não tá vendo uma cerveja gelada. Ele não pode pegar cerveja quente dele e virar na tua. Não importa se a sua tá quente ou tá gelada. Ele não pode fazer isso. E ainda tem gente que tem coragem de falar que o problema é as mulheres. Não, mas também não tô falando que não é não. Porque talvez tenha... Como não tem como saber como que... Quem é a pessoa que tá falando, pode ser que tenha sido dois caras ou duas mulheres. Mas a maioria que tá falando, né? Que é como se fosse uma menina saindo com um cara. Então, não importa, pode ser o seu amigo, sua amiga, sei lá, não vira só bebida na bebida da pessoa, não vira. Não vira. Por favor. Eu acho que já passou uns 15 minutos de vídeo. Eu vou fazer mais uma, mais duas e finalizo. E faço a parte 2. Vamos lá. Eu vou finalizar, deixa eu ver. Tá, eu vou mostrar essas duas, que é engraçado, que tem mais. Mas eu vou falar essas duas. O casal tava jantando no meio do shopping, quando do nada ele levanta a camisa e mostra que ele tem um piercing no peito. Você tava jantando com uma pessoa e do nada ela levanta a blusa e mostra que tem um piercing no peito. Não o piercing em si é nojento, a atitude da pessoa foi nojenta. Você tá jantando, você não quer ver o peito de ninguém, gente. Você não quer ver o peito de ninguém. Ainda mais, sei lá, não é bonito um homem com piercing no peito. Eu não acho. Sem contar que deve doer. E tu tá no encontro, no primeiro encontro com a pessoa vai lá, levanta a camisa no meio do shopping e mostra o peito. Eu perderia a fome. Eu perderia a fome. O que passa na cabeça das pessoas? Me falam, gente. O que passa na cabeça das pessoas? Quando eu tava pegando esses encontros, falei, caraca, né? Nunca fui no encontro, mas não me faz falta, não faz diferença. Mas pegando essas histórias, tá bem que eu nunca fui, não tô perdendo nada. O cara levanta a blusa do peito, levanta a blusa do peito, não. Como é que é? Levanta a blusa e mostra o peito, o outro dá um copo de garatê, vira cerveja quente no vinho. Não tô perdendo nada. Vou finalizar com essa. Mas antes disso já. Cara, quase quebrei o celular. Tá aqui na caixinha. Eu vou finalizar o vídeo. Mas já curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Insta, no TikTok, assista os últimos vídeos. E não seja esses caras, não seja essas meninas. Porque pode ter falado que foi o cara que fez, mas pode ter certeza que tem menina também que faz a mesma coisa. Menos de dar um golpe de karatê, eu acho. E eu acho que nem levantar a blusa no meio do shopping. Porque se você levantando... Se uma não faz isso, é normal. Se a mulher faz isso, ela é piranha. Então... Tá. Essa aqui, a menina falou que o primeiro encontro que a menina falou, dali que falou que foi lindo.
A menina falou que o jantar foi lindo, foi tudo perfeito, não sei o que. O cara deixou ela em casa, no apartamento, e subiu. Só que o cara ficou 2 horas parado lá fora, esperando e vendo se ela ia mudar de ideia e iria pra casa dele. Pelo visto a menina falou, não vou pra tua casa, vou pra minha casa. Falou, não, tudo bem, vou te levar em casa. E ele ficou 2 horas parado lá na frente do prédio dela, esperando ela mudar de ideia. A menina falou, não, só vai pra casa, quem sabe da última vez. Tenho certeza que ela nunca mais viu esse cara. Se ele tivesse ido pra casa e tal, ela teria até saído com ele de novo, já que o jantar foi lindo. Mas ele ficou 2 horas parado. Eu ficaria com medo. Se o cara ficar 2 horas parado na frente da minha casa, esperando eu mudar de ideia, eu ficaria com medo, nunca mais sairia com ele. Então, não seja esse tipo de pessoa. E é isso. Eu não posso contar nada dos meus encontros, que eu nunca tive. Mas pelo visto também não tô perdendo nada. E é isso. Já finalizei o vídeo, assista os últimos vídeos, me siga no Instagram. Hoje, é quarta-feira, tá saindo um vídeo de eu personalizando minha jaqueta. Inclusive, ela tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar rápido, hein? Mas, então, vocês vão... Já vai ter saído esse... Ai, Jasmine, tadinha. Quando vocês assistirem esse vídeo, já vai ter saído da jaqueta. Então, volta lá, se você não assistiu, e assiste. E vai no Instagram, me vendo, pra ver eu usando ela, beleza? Beijo, tchau. Não seja esse tipo de pessoa. E se você quiser me tiver com conta assim, pode me contar aqui, como pode me contar no Instagram. Falou, tchau, beijo.